E daí, meus queridos, tudo tranquilo? Bom, nós vamos continuar, gente, nossas aulas sobre classes gramaticais. Lembra que em aulas anteriores a gente já começou a conhecer algumas classes gramaticais. E o plano é esse: a cada nova aula a gente conhece novas classes gramaticais. Para a aula de hoje, gente, nós temos um convidado especial, digamos assim, que é um cara chamado pronome. O pronome, gente, é uma das classes gramaticais mais importantes que nós temos, porque ele tem uma função muito fundamental, que é substituir o substantivo. Então, nós vamos conhecer esse cara nessa aula de hoje, não apenas nessa aula, mas em outra aula também, porque pronome tem bastante coisa para falar. Então, nós vamos dividir os pronomes em mais de uma aula, tá? Nessa aula a gente vai conhecer um tipo de pronome. Nas outras a gente conhece outros tipos de pronomes. Maravilha? O professor colocou aqui para nós então, gente, a tabela que ainda resgata as que a gente já viu e acrescenta, claro, o convidado especial de hoje. Então, aí só para relembrar, tá, gente? Temos ali o substantivo, que é quem representa algo ou alguém. Depois nós temos o adjetivo, que é o que caracteriza algo ou alguém. Na sequência, o artigo, que também já vimos, que é quem determina algo ou alguém. Aquele cara que serve para definir, indefinir, né? Depois temos o numeral, que é o cara responsável pela quantificação. Ele serve para quantificar algo ou alguém. E agora temos o pronome, o nosso novo integrante do grupo, que é quem vai substituir algo ou alguém. Não esqueçam, gente, que esse algo ou alguém que eu coloco se refere ao substantivo, tá? Então, a classe gramatical chamada de substantivo, ela está representando esse algo e esse alguém. Vejam que todas as outras, artigo, adjetivo, numeral, pronome, todas as demais, têm a relação com o substantivo. Então, olhem bem como é caracteriza, determina, quantifica e substitui o substantivo, que é o algo ou alguém. Então aqui a gente fechou o grupo do substantivo. O substantivo tem essas quatro classes gramaticais que servem de determinantes para ele. Estão sempre ligadas a ele, desempenhando alguma função. Então isso que é importante a gente entender. Numa próxima oportunidade, nós vamos conhecer uma outra classe gramatical que é o advérbio. O advérbio não tem relação com o substantivo. Então, primeiro nós vamos conhecer o grupo do substantivo e depois a gente vai conhecer o advérbio, que seria um cara que, né, estaria fora dessa relação, não tem a ligação com o substantivo, não tem nada a ver com ele. Então, num outro momento a gente também conversa sobre esse cara aí, tá? Mas aqui, gente, voltando então para o foco de hoje, que é o pronome, gente, como eu disse agora há pouco, ele é super importante exatamente pelo que está escrito aí. Ele substitui o substantivo. Então, quando a gente escreve um texto e a gente começa a utilizar as palavras, o ideal é não repetir as palavras. E para que elas não se repitam, a gente tem a opção de empregar pronomes no lugar delas. Então, o pronome é uma classe gramatical fundamental, gente, para o que a gramática chama de coesão e coerência do texto. Evitar repetições, né, fazer com que a pessoa que esteja lendo entenda que aquela palavra, digamos lá na linha 8, tem uma relação com a outra palavra lá na linha 3. Então, o pronome ele é um cara que costura o texto, entendeu? Ele vai conectando as coisas, retomando palavras e dando lógica para a construção do texto. Pronome, gente, é uma das classes gramaticais mais cobradas em vestibulares por aí. E claro, né, não isso à toa, porque realmente ele é uma peça que, se não existisse, nós teríamos bastante problemas em relação, gente, a essa parte de coerência e coesão textual. Então, deixa eu mostrar para vocês o pronome funcionando um pouco, tá? Depois nós vamos conhecer alguns especiais e tudo mais, mas deixa eu mostrar assim um geral para vocês entenderem. Aqui tem um textinho, gente, do Chico Buarque de Holanda, em que ele diz o seguinte: que todos sabem que Juvenal sempre e apenas cumpriu ordens superiores. E se essas ordens lhe arrepiavam os pelos, tais eram coisas que ele nunca poderia interceptar. É isso, Juvenal era incapaz de interferência. Vocês viram que o prof destacou a palavra Juvenal em azul ali, né? Pela tabela, pela legenda das cores na tabela, Juvenal é um substantivo, ele representa alguém.
E vocês notaram, gente, que o autor repete o Juvenal mais duas vezes no decorrer do texto. Porém, vocês não enxergam a palavra Juvenal novamente. E por quê? Porque o autor sabe, gente, que repetir a palavra várias vezes torna o texto pobre, torna o texto sem coerência, sem coesão. Fica um texto realmente com palavras repetidas. Então ele faz uso de quê? Pronomes, para substituir o nome Juvenal. Então olhem bem como ele fala novamente, tá, gente? Ele diz que todos sabem que Juvenal sempre e apenas cumpriu ordens superiores. E se essas ordens lhe arrepiavam os pelos. Olha o que o prof fez aqui para vocês entenderem. Essa parte que fala que se essas ordens lhe arrepiavam os pelos, lá embaixo diz que se essas ordens arrepiavam os pelos de Juvenal, os pelos dele. Então vejam como o autor, ele sabe que aquele momento é a hora de repetir a palavra Juvenal, portanto ele faz uso de um pronome adequado para o momento e evita essa repetição. Então, em vez de falar duas vezes Juvenal, pela segunda vez ele troca o Juvenal pelo pronome lhe, que tem essa ideia de posse, né? Quando ele fala que essas ordens lhe arrepiavam os pelos, tem a mesma ideia de arrepiavam os pelos dele, do Juvenal. Depois nós vamos entender, gente, por que, que é o lhe, por que, que é o ele, por que, que não é um o. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Sobre qual é o pronome adequado para aquela situação ali. Por enquanto, eu quero que vocês apenas enxerguem que os pronomes estão ali para evitar a repetição das palavras. Mas esse é o primeiro plano, né? Trocar o Juvenal pelo lhe nessa situação. Depois ele continua dizendo, né, que tais eram coisas que ele nunca poderia interceptar. Lá embaixo está ali, né, para nós entendermos novamente, que tais eram coisas que Juvenal, ele, Juvenal, nunca poderia interceptar. Então notem como por duas vezes o Juvenal aparece no texto representado por pronomes. Uma hora pelo pronome lhe, outra hora pelo pronome ele. Repito que o porquê que uma hora é o lhe, gente, e porquê que outra hora é o ele, nós vamos entender na sequência, tá? Nós vamos trabalhar o emprego adequado dos pronomes. Só repito que esse primeiro momento é para a gente enxergar o pronome atuando, enxergar o pronome, sabe, funcionando no texto. Então, só para fechar essa primeira parte, imaginem se o autor tivesse repetido a palavra Juvenal. O texto ficaria extremamente chato. Ele teria que dizer que todos sabem que Juvenal sempre e apenas cumpriu ordens superiores. E se essas ordens arrepiavam os pelos de Juvenal, tais eram coisas que Juvenal nunca poderia interceptar. Imagina, Juvenal, Juvenal, Juvenal. Toda hora, né, gente, aquela palavra sendo repetida. Olhem como fica bonito o texto quando ele fala que se essas ordens lhe arrepiavam os pelos e eram tais coisas que ele nunca poderia interceptar. Então vejam como o texto ele flui, né, ele fica um texto com coerência, com coesão. E todo mundo que está lendo, gente, de certa forma sabe que lhe e ele estão fazendo referência ao Juvenal. Então, por isso que a gente tem que saber empregar, usar os pronomes de maneira correta para que o texto fique bonito, como é esse pequeno recorte aí do Chico Buarque de Holanda. Maravilha, queridos? Tudo em ordem, tudo certo? Bom, como a gente falou agora há pouco, eu vou trabalhar, gente, alguns pronomes especiais, tá? Alguns que mais caem nas provas, alguns que são mais comuns nos textos. E para a gente começar, eu trouxe, gente, como pronomes especiais as palavras o e a. Lembra que a gente já conversou sobre o e o a em outra aula, chamando esses caras de artigos, né? Os famosos artigos definidos o e a. Agora, gente, nós vamos conhecer esses caras como pronomes. Então, nesse momento, eles não vão acompanhar os substantivos. Lembra que os artigos o e a, os artigos definidos, eles acompanham os substantivos. Aqui, gente, eles vão substituir os substantivos. Se o papel dos artigos o e a é definir um substantivo, o papel dos pronomes o e a é substituir esse substantivo. Só que daí tem uma coisa importante para vocês acompanharem comigo aí, tá? Eu abri aqui para nós duas possibilidades para eles. Primeiro, gente, o o e o a, eles podem ser os famosos pronomes oblíquos. Aqueles caras que representam as pessoas, o ele, o ela, sabe? Então vocês vão perceber que muitas vezes nos textos aparece um o que remete a um ele,
ou aparece um a que faz referência a um ela. Então, o o e o a, como pronomes oblíquos, eles são os representantes das terceiras pessoas, ele ou ela. Vou mostrar para vocês como é que funciona no texto também, para vocês entenderem melhor, mas já fiquem sabendo que se vocês enxergarem um o e um a, talvez eles não sejam, gente, aqueles famosos artigos definidos. Talvez eles sejam os pronomes oblíquos. Aí, claro, né, que cabe a cada um de nós, quando lermos o texto, identificar essa situação. Pô, esse o aqui está acompanhando o substantivo. Esse o aqui está na frente do substantivo, tipo o caderno, o aluno. Esse é um artigo. Agora, esse o aqui, ele está retomando uma terceira pessoa. Ele está representando um ele que apareceu antes. E agora, para não repetir, ele assumiu o lugar desse cara. Ah, bom, então agora ele é um pronome oblíquo. Maravilha? Outra situação importante também, gente, sobre o o e o a, é que eles podem ser isso aí, ó, pronomes demonstrativos. Só que aqui tem uma coisa legal, gente. Os pronomes demonstrativos, eles representam ideias inteiras. Enquanto os pronomes oblíquos eles representam apenas as pessoas, apenas ele ou ela, os demonstrativos eles representam a ideia inteira. Eles não retomam, gente, apenas um elemento, apenas uma personagem, uma pessoa. Eles retomam toda a informação que foi dita anteriormente. Isso é uma coisa muito importante de entender, povo. O o e o a, quando são pronomes demonstrativos, eles representam a ideia do isso, do aquilo, do aquele, do aquela. É que essas palavras, povo, isso, esse, aquele, aquela, são tradicionais pronomes demonstrativos. E a gramática entende que em vez de usar um aquele, a gente poderia usar um o. Em vez de usar um isto, um aquilo, poderia usar apenas o o. Ou no caso do feminino, né, em vez de usar o pronome aquela, que é um pronome demonstrativo clássico, poderíamos usar apenas o a no lugar do aquela. Então também tenham essa atenção especial, gente. A partir de hoje, passar por um o ou por um a dentro de um texto não é simplesmente olhar para eles com um olhar de artigo. Eles podem ser pronomes também, tanto oblíquos quanto demonstrativos. Então cabe a nós, mais uma vez insistindo nisso, analisarmos, né, gente, o texto. Pô, enxerguei um a aqui num determinado lugar do texto. Será que ele é um artigo? Será que ele está acompanhando um substantivo apenas? Ou será que ele é um pronome oblíquo? Será que ele não está representando um ela que já apareceu anteriormente? Ou talvez um pronome demonstrativo? Quem sabe eu consigo trocar esse a por um aquela, né, na situação em que ele foi colocado? Então isso é o papel nosso, gente, como leitor e como interpretador do texto, entende? A gente tem que identificar qual é a classe gramatical com que aquela palavra está sendo empregada. Lembra que na primeira aula de classe gramatical o prof falou isso. As palavras, gente, elas não têm uma classe gramatical própria para elas. Elas acabam incorporando uma classe dentro daquele determinado contexto. Então, olha que interessante. Palavrinhas pequenas, como é o caso do o e do a, já nos geram grandes problemas, porque eu tenho pelo menos três possibilidades até agora: artigo, pronome oblíquo e pronome demonstrativo. Mas guardem com carinho, gente, principalmente a diferença dos dois tipos de pronomes aí, tá? Quando que eles são oblíquos e quando são demonstrativos. Repito mais uma vez: os oblíquos representam a pessoa, ele ou ela, e os demonstrativos representam a ideia. Dá para trocar por um isso, por aquilo, por aquela e assim por diante. Beleza? Como não poderia faltar, um trechinho para a gente enxergar, gente, o pronome atuando, se representando uma pessoa ou se representando uma ideia. Então, olha o que querido Lima Barreto escreveu. Ele diz que enquanto minha sogra não ficou declaradamente doida, era ela quem acompanhava minha mulher. Mas a proporção que ensandecia, olhe agora, deixou de fazê-lo e eu tive de acompanhá-la. Viram que Lima Barreto usou um o naquela construção do fazê-lo e usou um a naquela construção do acompanhá-la. Então, quem seriam essas palavras? Artigos, pronomes, oblíquos, demonstrativos. Como é que eu vou saber isso, queridos alunos do primeiro ano?
Então acompanhe o raciocínio do prof, tá? Vou pegar o texto desde o começo novamente para vocês entenderem a linha de pensamento. Ele diz que enquanto minha sogra não ficou declaradamente doida, esse momento agora é importante. Era ela, a minha sogra, né, quem acompanhava minha mulher. Guardem bem isso, gente. Era ela quem acompanhava minha mulher. Mas a proporção que ensandecia a minha sogra, claro, né, deixou de fazê-lo. Quando ele escreveu, gente, que a proporção que ensandecia a sogra deixou de fazê-lo, ele quis dizer que a sogra deixou de fazer isso. Como eu consegui trocar o por um isso, em vez de entender o fazê-lo e entender como fazer isso, eu posso dizer que esse o é um pronome demonstrativo. Ele equivale a um isso. E sabe o que garante mais ainda, gente, que ele seja realmente um pronome demonstrativo? Sabe o que permite que eu realmente troque o por um isso? Porque esse isso, ele está retomando, gente, a ideia inteira, que é o acompanhar minha mulher. Notem no texto para entender de novo. Diz ele que enquanto a sogra então não ficou declaradamente doida, era ela, a sogra, quem acompanhava a minha mulher. Mas aí, como ele diz que a proporção que ela ensandecia deixou de fazê-lo, ou seja, deixou de fazer isso, e em outras palavras, deixou de acompanhar minha mulher. Então, notem como o autor usou um simples o que equivale a um isso e que na verdade está retomando toda a ideia do acompanhar minha mulher. Se não existisse, gente, o pronome, ou se o autor não soubesse fazer uso dele, a frase ficaria repetida. Imagine, né? Que enquanto minha sogra não ficou declaradamente doida, era ela quem acompanhava minha mulher. Mas a proporção que ensandecia deixou de acompanhar minha mulher. Aí eu repetiria a ideia duas vezes. Eu não, né? O autor, né? Falaria acompanhar minha mulher e acompanhar minha mulher. Então ele vai lá, troca toda a ideia que tem lá o acompanhar minha mulher, substitui pelo pronome o, que equivale a um isso. Então ele faz uso do famoso pronome demonstrativo. Só que a situação seguinte é diferente, né? Se vocês notarem com o prof, ele fala que se ela deixou de fazê-lo, quer dizer, deixou de acompanhar minha mulher, ele fala que eu tive de acompanhá-la. Agora viram que o lá representa o ela? Então esse a, gente, é um pronome, na verdade, oblíquo agora. Famoso pronome pessoal oblíquo. Porque esse ela está representando só a minha mulher e não a ideia inteira. Então, se a gente, repito, não tivesse, né, pronomes para serem usados, os autores deveriam repetir as formações e as palavras. Ele teria que dizer então que a sogra deixou de acompanhar minha mulher e eu tive de acompanhar minha mulher. Imagina quantas vezes apareceria o acompanhar e o minha mulher. Ficaria realmente um texto mal construído. Vamos fazer uma última leitura só para deixar bem claro como que aquele o e aquele a atuaram no texto. Imagina se eles não existissem. Eu teria novamente a situação. Enquanto minha sogra não ficou declaradamente doida, era ela quem acompanhava minha mulher. Mas a proporção que ensandecia deixou de acompanhar minha mulher e eu tive de acompanhar minha mulher. Imaginem tudo isso sendo repetido, povo. Graças a Deus temos pronomes que estão aí para desempenhar essa função de evitar essas repetições, vamos dizer assim, demasiadas, né? Essas repetições excessivas no texto. Maravilha? Cuidem com carinho isso, tá, povo? Quando eles são oblíquos e quando eles são demonstrativos. Importante, gente, um assunto extremamente fundamental para nós do português aí. Fechou? Aqui na sequência, povo, eu tenho uma observação, uma atenção importante, especialmente sobre o a. O a, gente, além de artigo e pronome, como nós já falamos agora há pouco, ele também pode ser preposição. Então eu puxei para nós aqui uma observação dizendo que o a pode ser artigo, preposição ou pronome. Então olha só, gente, tem mais um problema em relação especificamente ao a. O o, gente, não pode ser preposição, tá? Já vou explicar por que, que o o não tem chance de ser uma preposição. Por que, que só cabe ao a poder ser uma preposição. Mas
O problema está relacionado especificamente ao a. Então, ou ele vai ser um artigo, aquele que acompanha o substantivo, ou ele vai ser uma preposição, que eu já explico para vocês agora num trechinho que eu vou trazer, ou o pronome. Esse que a gente acabou de ver, né? Que representam ela ou até uma ideia como sendo representante do aquela e assim por diante. Então vejam, por exemplo, o que Lima Barreto escreve nesse outro recorte da obra dele. Ele diz ali, gente, que não chegava muito são, mas minha embriaguez era discreta e pouco evidente. Nunca ela me disse nada, nunca lhe fiz a mínima má criação. Passava assim durante a semana e só no domingo ficava em casa ou saía com ela a passeio ou a visitas. Notem, gente, os dois primeiros As. Vejam que o primeiro A está antecedendo a ideia do mínima má criação, quando ele fala que nunca lhe fiz a mínima má criação. E o outro A está acompanhando a palavra semana, quando ele fala durante a semana. Esses aí, gente, são os clássicos artigos. Que quando ele fala que eu nunca lhe fiz a mínima má criação, esse a está acompanhando esse substantivo má criação. Então esse é o artigo clássico. Assim como o outro a, que fala que é durante a semana. Aquele a está acompanhando a palavra semana, que é um substantivo. Então esse é o papel clássico do querido artigo que nós já vimos em aulas anteriores. Agora anotem os outros dois as. Quando ele fala, né, que só no domingo ficava em casa ou saía com ela a passeio ou a visitas. Vocês notaram que os dois primeiros as, que são os artigos, gente, eles estão no feminino porque eles acompanham palavras femininas? O a primeiro acompanha a palavra macriação, que é um substantivo feminino, é ela a macriação, um substantivo composto, né? E depois o outro a acompanha a palavra semana, que também é um substantivo feminino, é ela a semana. Só que vocês viram agora que os outros dois a, gente, eles estão simplesmente não concordando com as palavras que acompanham? Vocês viram que o primeiro a, que é feminino, ele antecede a palavra passeio, que é masculina? E o outro a é singular e acompanha a palavra visitas, que está no plural? Então isso, gente, é uma coisa importante de perceber. Esses dois as, os últimos dois as, são preposições, porque notem que eles são invariáveis. Quando ele fala que saía com ela a passeio ou a visitas, os as não acompanham as flexões de gênero e número das palavras. E isso, gente, não é característica do artigo. O artigo ele é variável. O artigo ele acompanha o gênero e o número do substantivo. Então o artigo acompanha o singular, o plural, o masculino, o feminino, de acordo com o substantivo ao qual ele se refere. Aqui não. Aqui eles estão neutros. Eles estão no singular e feminino, enquanto as palavras estão no plural e no masculino. Isso é uma característica bastante marcante das preposições. Elas são invariáveis, gente. Então deixa eu deixar uma dica para vocês aqui. Se vocês estão em dúvida se o a é artigo ou preposição, submetam a palavra seguinte, né, aquela palavra que está junto desse a uma variação de gênero e número. Passem para o plural, passem para o masculino, vejam se aquele a vai acompanhar essa variação. Se o a, gente, não acompanhar a variação, ele é invariável. Isso quer dizer que ele é uma preposição. Mas se ele acompanhar essas variações, ele vai ser o famoso artigo definido. Beleza? Uma dica interessante então fica aí para vocês. Com relação ao a pronome, a gente já sabe, né? Falamos agora há pouco. O a pronome equivale a um ela, retoma um antecedente, e o a pronome pode equivaler a um aquela, né, um demonstrativo, e retomar de repente uma informação inteira. Então cabe a nós fazermos esses experimentos, digamos assim, sabe? Tentar trocar o gênero masculino e feminino, tentar buscar um antecedente para ver se ele é pronome, perceber se ele é variável ou invariável. São estratégias que nós temos para diferenciar a classe gramatical com que essa palavrinha a foi empregada no texto. E aí, para a gente concluir então, uma pequena atividade, a questãozinha para a gente pensar junto aí, tá? O professor colocou ali, gente, a seguinte situação. Para a gente indicar a forma que não será utilizada para completar a frase a seguir. Não será utilizada. Então vejam só. O texto fala que Maria pediu
a psicóloga da empresa que a ajudasse a diminuir a ansiedade que durante muito tempo a afligia. Nós vamos completar todas as lacunas com a, gente. Só que eu quero saber se esse a é só uma preposição, é só um pronome oblíquo, é só um artigo, ou é a combinação de uma preposição mais um artigo. Quais são os as que a gente vai usar e qual é o a que a gente não vai usar? Qual é a situação que não será utilizada para completar a frase? Então, atenção ao prof, tá? Quando ele diz que Maria pediu a psicóloga da empresa, vamos pensar numa coisa interessante. A Maria, gente, ela pode ter pedido a psicóloga da empresa ou pode ter pedido ao médico da empresa. Vejam que se eu trocar psicóloga por médico, a expressão a vai se transformar em ao. Então a Maria pediu a alguém, que é ela, a psicóloga, ou pediu a alguém, que é ele, o médico. Então notem que esse verbo pedir, ele exige a preposição a. Porque a gramática entende que quando a gente pede alguma coisa a alguém. Então, pelo menos essa primeira lacuna vai ser preenchida com a preposição a. Mas vocês viram que quando pediu a psicóloga, a gente também tem o artigo feminino a da psicóloga? Porque se eu trocasse por médico, ela teria pedido ao médico. Então, essa primeira lacuna a gente vai ser preenchida com a preposição a mais o artigo a, que é o que a gente conhece como crase, né? A gente teria que colocar um a nessa lacuna com sinal indicativo representando essa fusão dos dois, que depois no futuro a gente vai aprender como crase. Então a Maria pediu a psicóloga, ou ela teria pedido a o médico, entendem? Então troquem o feminino pelo masculino, notem que o a trocaria para o, que aí é o caso do artigo, mas teria ainda a preposição a que veio do verbo. Então ela pediu a psicóloga. A letra D nós vamos usar, gente, a combinação da preposição mais o artigo. Quando ela pediu a psicóloga da empresa que a ajudasse, ela pediu que a psicóloga ajudasse ela, a Maria. Então a segunda lacuna vai ser preenchida com agentes que representam ela, a Maria. Então esse é um pronome oblíquo. Por isso que a letra B nós também vamos utilizar. Ou seja, a Maria pediu a alguém, que é ela, a psicóloga, que a ajudasse, ou seja, que ajudasse ela, a Maria. Lá vai o pronome oblíquo. Só que agora vem uma situação interessante, que a ajudasse a diminuir. Vocês viram que esse próximo a que vem na terceira lacuna é só uma preposição. Porque agora eu não tenho mais um substantivo feminino, gente, para poder fornecer o artigo como tinha lá na primeira lacuna. Diminuir é verbo. Então, quando ele diz que Maria pediu à psicóloga da empresa que a ajudasse a diminuir, esse a é apenas uma preposição, é invariável. Não tem substantivo para mudar para o masculino, plural, não tem isso. Tem um verbo. E anteceder verbo, gente, não é papel de artigo. Então a terceira lacuna vai ser preenchida apenas pela preposição. Por isso que a letra A está fora, porque a preposição nós vamos utilizar. Depois ela pediu que a ajudasse a diminuir a ansiedade. Se eu trocar ansiedade por medo, seria para diminuir o medo. Aí nós temos apenas o artigo. Por isso que a letra C também vai ser utilizada. Agora não temos a preposição combinada com o artigo como era na primeira lacuna. Agora temos apenas o artigo. Entendem? Porque é só trocar ansiedade por medo, por exemplo, para ver que o A se transforma apenas em O. Lembra que a gente trocou psicóloga por médico e o A virou AU? É porque lá tinha a combinação dos dois, preposição mais artigo. Aqui só temos o artigo. Beleza? E na sequência pediu então para diminuir a ansiedade que durante muito tempo a afligia, ou que durante muito tempo afligia ela, a Maria. O último a é novamente um pronome oblíquo, porque retoma Maria, que é ela, e aí novamente a letra B vai ser utilizada. A única situação que nós não notamos, que não foi empregada, foi a letra E, em que diz que o a seria um pronome demonstrativo. Nenhum dos as que está aí, gente, representa uma ideia inteira. Nenhum dos as que está aí pode ser trocado por um aquela, por isso que nós não temos a ocorrência do pronome demonstrativo.
Maravilha, jovens! Fica então mais uma aula de classes gramaticais para vocês, dessa vez especialmente sobre pronomes e com um olhar especial aos pronomes o e a. E claro, né, as suas outras também possibilidades como artigos, como preposições e assim por diante. Fechou então? Aqui está o roteirinho de estudos. Não esqueçam da lista de tarefas que o prof coloca no estudos. Essa é a melhor para vocês praticarem bem, mas claro, eu sempre sugiro uma questão que outra do livro que também é interessante para fazer. Um grande abraço, professor Ricardinho.